Trabalhei duro a vida inteira para oferecer uma vida confortável para minha esposa e seus 2 filhos pequenos, Lucas e Clara. Quando a Ana, minha esposa, perdeu o marido em um acidente de carro, eu me ofereci para estar presente. Não porque precisava, mas porque queria fazer a diferença. Lucas tinha 5 anos, uma criança cheia de energia e curiosidade, enquanto Clara ainda engatinhava, agarrada à mãe a maior parte do tempo. Eu era aquele pai presente, ajudava nas tarefas escolares, levava para os passeios, cuidava das contas da casa e garantia que nunca faltasse nada. Eu não era o pai biológico, mas era o pai que eles precisavam menos, pelo menos. Assim eu pensava. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a surgir. Olhares distantes, respostas frias e comentários que cortavam fundo. Você não é o pai deles de verdade. Me disseram numa noite que ainda dói na memória. Naquele momento senti meu mundo desabar. Como assim? Eu dava tudo de mim. E ainda assim, não era o suficiente. Se eles não me queriam como pai, então talvez fosse hora de parar de fingir que eu fazia parte daquela família. Quando o dinheiro que eu depositava em contas, as roupas novas e os passeios acabaram, algo mudou, e não para melhor. Nos primeiros meses, as mudanças foram sutis, quase imperceptíveis, mas quando o dinheiro começou a faltar, tudo ficou claro demais para mim. As idas ao restaurante, que antes eram quase semanais, foram diminuindo até sumirem. As roupas novas que eu comprava para Lucas e Clara ficaram no passado. As compras de fim de semana se resumiam ao básico. As mensalidades da escola começaram a atrasar, e a Ana passou a me olhar com um misto de frieza e desprezo, como se eu fosse o problema. Lucas, que sempre fora uma criança alegre e cheia de vida, começou a se meter em encrencas na escola. Eu costumava resolver tudo com uma conversa com os professores. Mas desta vez, quando tentei me envolver, fui ignorado ou recebido com olhares de reprovação da minha própria esposa. Clara, que até então era um bebê tranquilo, mostrou sinais de insegurança e começou a chorar com frequência. Um dia, quando Lucas perdeu o ônibus escolar e teve que pegar o transporte público, ele chegou em casa cansado, assustado, e me perguntou: "Pai, você não pode arrumar uma carona para mim?" Quando eu olhei para Ana esperando alguma solução, ela apenas respondeu, com a voz dura: "Não tenho dinheiro para isso agora." Aquela frase foi como uma lâmina cortando meu coração. Finalmente, a ficha havia caído para todos. Naquela noite, quando voltei do trabalho, encontrei Ana esperando na cozinha. Os braços cruzados e o rosto vermelho, pronta para uma discussão. "Você está agindo como uma criança, Rafael," ela disse com raiva. "Que tipo de homem pune a própria família só porque está magoado? Você está negligenciando suas responsabilidades." Fiquei ali calado olhando para ela, enquanto uma palavra ecoava na minha cabeça: responsabilidades. Não amor, não família, não respeito. Apenas responsabilidade. Eu era apenas um provedor, uma fonte de dinheiro. Com coragem perguntei a ela: "Por que você nunca me defende? Por que deixa que me tratem assim?" Foi então que a máscara caiu. Ela zombou e disse fria: "Porque eu concordo com eles. Você nunca foi realmente o pai dessas crianças. Eu os criei sozinha antes de você, e posso fazer isso de novo." Aquele momento marcou o fim de tudo. Eu sabia que estava acabado. Lucas e Clara estavam no corredor, com os braços cruzados e olhares desdenhosos. Eles eram exatamente o que eu temia: ingratos e presunçosos. Acenei com a cabeça, me virei e saí. Não era fraqueza, era exaustão. Eu sempre acreditei que quando as pessoas mostram quem realmente são, devemos acreditar nelas. E era isso que eu faria. Nos dias que se seguiram, a mudança na dinâmica da casa foi avassaladora. Era como se eu tivesse me tornado um estranho no meu próprio lar. Minhas coisas começaram a desaparecer misteriosamente. Documentos importantes do meu trabalho sumiam. Roupas eram rasgadas e espalhadas pelo chão. E meu carro, que eu estacionava com cuidado na garagem, apareceu riscado, profundamente no lado do motorista. No início tentei acreditar que eram acidentes, que podia estar exagerando. Mas as câmeras de segurança não mentem. Numa noite, ao chegar em casa, revi as imagens. Lucas e Clara estavam rindo, enquanto reviravam meu armário destruindo
Pertences com uma impunidade cruel. Meus esforços para manter a paz e a harmonia foram tratados como fraqueza. Enquanto eles agiam assim, Ana continuava, como se nada estivesse acontecendo, ou pior, como se aprovasse tudo silenciosamente. Durante semanas fingi ignorar. Permaneci distante, impassível, não dando a eles a satisfação de me verem quebrado. Por trás dessa fachada, no entanto, comecei a reunir provas. Gravei ameaças, salvei mensagens agressivas, fotografei os danos e documentei tudo o que poderia proteger minha integridade e minha posição na justiça. Sabia que precisava me preparar para o inevitável. Consultei um advogado e apresentei tudo. O que havia reunido, o ambiente hostil, a violência contra meus pertences, as ameaças explícitas. Fui orientado que mesmo sendo uma situação delicada, eu tinha um caso sólido para solicitar o divórcio e ser necessário. Até uma ordem de restrição. O processo não foi rápido, demandou semanas de reuniões, burocracia e inúmeras idas ao fórum. Também registrei boletins de ocorrência para cada dano causado. Mesmo sabendo que a polícia não tomaria medidas drásticas, mas tudo samava. Para a construção do meu caso, numa manhã fria, deixei sobre o balcão da cozinha o envelope com os papéis do divórcio. Antes de sair para o trabalho, quis que Ana encontrasse tudo bem claro. No começo, pensei que ela achasse que eu estava blefando, mas suas ligações começaram a aumentar, a voz cheia de raiva e desespero. Ela havia descoberto não só os papéis, mas também a documentação das ameaças e provas contra ela e as crianças. Eu não atendia as ligações. Já tinha me mudado. Levado apenas o que era importante para mim. Fechei todas as contas conjuntas, retirei o dinheiro que me pertencia, garantindo que Ana não tivesse acesso a nada do que eu tinha. Ela estava sozinha agora, sem o colchão financeiro que eu proporcionava por anos. Ana sempre se gabou que conseguiria se virar. Mas a verdade é que ela não estava preparada para a realidade que eu tinha tentado esconder. Com o passar dos dias, as mensagens de Ana passaram da raiva para o desespero, e depois para o silêncio. As acusações e xingamentos deram lugar a um vazio que só reforçava o que eu já sabia. A relação havia acabado, e não havia volta. As crianças, que antes me ignoravam ou provocavam, começaram a enviar mensagens, tímidas, confusas, e às vezes arrependidas. Eu vi essas mensagens na tela do meu celular, e não consegui responder. Havia um misto de emoções ali, mágoa, saudade, talvez um pouco de esperança, mas eu não estava pronto para isso. Aquele homem que por tanto tempo sacrificou tudo por eles, que tentou manter a família unida, estava se reconstruindo. E para isso, precisava de distância, de silêncio. Eu aprendi, da maneira mais dura, que amar as pessoas erradas pode te destruir, que o amor, quando é unilateral, deixa de ser amor e vira prisão, que muitas vezes as pessoas só valorizam o que têm, depois que perdem. E eu perdi muito meu lar, meu papel de pai, minha dignidade, mas ganhei algo ainda mais valioso, minha liberdade. Comecei a focar em mim. Reencontrei velhos amigos, viajei para lugares que sempre quis conhecer, e até voltei a fazer aquelas aulas de pintura que abandonei na juventude. A vida ganhou cor e significado novamente, sem a sombra constante da desvalorização e do desrespeito. Não acordo mais pensando no que poderia ter sido, mas no que posso ser daqui para frente. E sabe, o que é mais curioso? Aqueles que me descartaram tão facilmente foram os primeiros a sentir falta menos. E não foi por amor. Foi pelo conforto, pelo dinheiro, pelo que eu representava para eles. Mas eu não sou mais essa pessoa que aceita ser tratada como um recurso, um banco, um coadjuvante da própria vida. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, nunca deixe que te usem. Nunca implore por respeito. Nunca se desgaste tentando provar seu valor para quem não quer enxergá-lo. Se reconheça. Valorize-se, e quando perceber que está sendo usado, vá embora, porque só assim você poderá ser verdadeiramente feliz. A vida longe daquela casa, daquela rotina, não foi fácil no começo. Enfrentar o silêncio depois de tantos anos de barulho, a ausência dos risos, que eu achava que eram meus, o vazio de um lugar que não me reconhecia mais, mas foi nesse silêncio que encontrei espaço para pensar, para me entender, para me reconstruir.
Eu sabia que não podia voltar atrás, que não havia mais espaço para um homem que foi tratado como um estranho na própria casa. Por isso decidi investir em mim, reforcei minha carreira, tirei alguns cursos que havia deixado de lado e comecei a traçar novos objetivos. E aos poucos as coisas começaram a melhorar. Claro, houve momentos de dúvida, de tristeza, mas a cada dia eu me sentia mais forte, mais livre. Eu não precisava da aprovação de quem me rejeitou. Eu precisava de mim. E para quem está assistindo essa história que está passando por algo parecido, aqui vai uma coisa importante. Não deixe ninguém te fazer sentir menos do que você é. Se essa história está te tocando, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você ajuda a trazer mais relatos reais e inspiradores como esse para outras pessoas que precisam ouvir isso. Eu aprendi, do jeito mais difícil, que a dignidade não se negocia, que o amor próprio é o que sustenta qualquer relação verdadeira, e que por mais que doa, às vezes a saída é o caminho para a salvação. Nesse processo, reencontrei amigos antigos, fiz novos contatos e redescobri hobbies que antes estavam esquecidos. Voltei a correr nas manhãs, coisa que nunca gostava, e comecei a cuidar melhor de mim. Foi quando percebi que a vida pode ter novos começos, mesmo quando tudo parece perdido. Mas o melhor de tudo, não acordo mais todos os dias com medo do próximo drama. Não acordo mais me perguntando qual será a próxima decepção. Acordo livre. Livre para ser quem eu sou e para construir uma vida que vale a pena. Depois de me afastar, comecei a perceber o quanto tinha me anulado nos anos em que tentei manter uma família que no fundo não queria me aceitar. Eu sempre quis ser o pilar, o apoio, o pai que eles mereciam, mas esqueceram que eu também precisava ser visto, respeitado e amado. No entanto, a dura verdade é que nem sempre o amor é recíproco. E às vezes insistir pode ser a maior forma. Do sofrimento os dias passaram. E a sensação de vazio foi dando espaço para a esperança. Vi que a vida é muito maior do que qualquer relacionamento tóxico ou situação que te diminua. Descobri que a felicidade pode ser construída, tijolo por tijolo. Quando se tem coragem para recomeçar, voltei a me dedicar ao trabalho com uma energia renovada. As horas que antes gastava tentando controlar o impossível, agora eram investidas em projetos que me davam prazer e me traziam reconhecimento. E mais do que isso, comecei a olhar para mim com mais carinho, com respeito, reencontrei amizades que tinham sido deixadas de lado, retomei o contato com pessoas que realmente se importavam. A sensação de pertencimento voltou a fazer parte da minha vida. Não era uma substituição, mas um renascimento. Um resgate do que eu sempre fui e poderia ser. Claro que ainda há feridas abertas. A ausência de Lucas e Clara pesa. O silêncio deles às vezes dói como uma facada, mas hoje eu entendo que não posso ser responsável pela felicidade ou pelas escolhas de ninguém, a não ser a minha. Eu me amo o suficiente para me proteger do que me faz mal. Cada manhã é uma vitória. Cada passo dado longe daquela casa é uma prova de que a liberdade é possível, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa mensagem que quero compartilhar com você que está ouvindo essa história. Não tenha medo de se libertar, de ser você mesmo, de buscar a sua felicidade, por mais difícil que pareça. Durante esse processo de reconstrução, também precisei lidar com os julgamentos das pessoas ao redor. Muitos não entendiam minha decisão de sair. Achavam que eu deveria lutar mais, que família é para sempre, que amor exige sacrifícios. E eu até concordo, mas existe um limite, um ponto em que lutar vira autossabotagem. Aprendi que não. Precisamos aceitar qualquer coisa em nome do amor. Que existe uma linha tênue entre cuidar e se perder, entre amar e permitir que te destruam. Eu cruzei essa linha por muitos anos. Fui paciente, compreensivo, presente demais para quem não via meu valor. Mas esse tempo acabou. Hoje, olho para trás com um misto de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que foi perdido, orgulho por ter tido a coragem de dizer basta. Porque não é fácil desistir de algo que se ama, especialmente de uma família. Mas às vezes, desistir é a única forma de preservar a si mesmo. E no meio dessa jornada, fui descobrindo uma força que nem sabia que tinha. Descobri que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Em decidir o que é melhor para você, mesmo que isso desagrade quem está ao seu redor, e essa força me levou para novos caminhos. Conheci pessoas que me acolheram,
que valorizaram minha história e minhas lutas. Pessoas que me inspiraram a seguir em frente, a não olhar para trás com arrependimento, mas com aprendizado. E você que está ouvindo, talvez se encontre em alguma parte dessa história. Talvez esteja lutando para ser visto, para ser respeitado, para ser amado. Quero que saiba que não está sozinho, que é possível virar essa página, que o seu valor não depende da aprovação alheia. Nos meses que se seguiram, meu foco se voltou para o meu crescimento pessoal e profissional. Percebi que, para reconstruir a minha vida, precisava deixar para trás não apenas aquela família que não me queria, mas também antigos hábitos e crenças que me impediam de avançar. Comecei a dedicar mais tempo à minha saúde física e mental. Procurei terapia, algo que sempre tinha deixado de lado por achar que não precisava, mas que se revelou fundamental para entender os traumas e dores que carregava. Foi um processo doloroso, mas libertador. No trabalho, abri mão de projetos que não me motivavam e busquei desafios que realmente me estimulavam. Voltei a estudar, fiz cursos de liderança e comunicação, e isso me abriu portas que antes pareciam firmes. Senti que finalmente estava assumindo o controle da minha vida. Também retomei hobbies que me faziam feliz, como tocar violão e viajar para lugares que sempre sonhei conhecer. Cada nova experiência era uma prova de que a vida continua e que podemos sempre recomeçar. As mensagens esporádicas de Lucas e Clara ainda chegavam, mas eu já não sentia a mesma necessidade de responder. Entendi que para eles, aquele capítulo estava fechado e para mim também precisava estar. O perdão viria com um tempo, se viesse, mas agora o mais importante era eu cuidar de mim. À medida que avançava, minha autoestima crescia, e com ela, a certeza de que fiz a escolha certa. Não sou perfeito, mas sou verdadeiro comigo mesmo. E essa verdade vale mais do que qualquer laço imposto. Com o tempo, percebi que minha história não era só minha. Menos ela, se parecia com a de muita gente que luta para ser valorizada, respeitada e amada. Resolvi então compartilhar minha experiência, na esperança de ajudar quem estivesse passando por algo parecido. Porque, por mais que a dor seja única, o caminho da superação tem passos em comum. Criei um blog e comecei a escrever sobre tudo o que vivi. As dificuldades, as decisões difíceis, os momentos de dúvida e as vitórias que, mesmo pequenas, fizeram toda a diferença. Recebi mensagens de pessoas que se emocionavam, que se sentiam menos sozinhas, que encontraram coragem para mudar suas próprias vidas. Foi gratificante perceber que minha dor podia se transformar em força para outros. Que minha história, mesmo marcada por perdas, poderia ser uma ponte para quem precisa atravessar tempestades semelhantes. Também participei de grupos de apoio, onde ouvi relatos que reforçavam o que eu já sabia: a importância de se valorizar, de não aceitar menos do que merecemos, de ter coragem para dizer não. Cada história compartilhada era uma lição, um incentivo para continuar firme no meu caminho, e aos poucos, meu passado deixou de ser um peso e virou um alicerce. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança existe. Que a superação é possível. Que o amor próprio é o que realmente sustenta uma vida plena. Hoje, olhando para trás, vejo uma jornada cheia de desafios, dores e aprendizados. Aquele homem que foi desprezado, ignorado e desrespeitado tornou-se alguém que se reencontrou, que se valorizou, e que escolheu a própria felicidade. Acima de tudo, não foi fácil. Nada que vale a pena é fácil. Mas a liberdade que conquistei não tem preço. A sensação de poder acordar todos os dias, sabendo que faço escolhas que me respeitam, é o que me mantém forte. Quero que você que escuta essa história saiba que, independentemente do que esteja vivendo, há esperança. Há um caminho para sair das sombras da desvalorização e entrar na luz do amor próprio e do respeito. Não se contente com menos do que você merece. Não tenha medo de virar a página do Fecker Ciclos, de começar de novo. A sua felicidade está nas suas mãos. E só você pode decidir o que é melhor para você. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like para apoiar relatos reais que inspiram. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. A superação é possível, a liberdade é real, e você merece tudo isso.
Obrigado por acompanhar essa história até aqui. No próximo relato, cheio de emoção, reviravoltas e, claro, muita verdade.